a gente falar de cultura e políticas públicas, né, a gente tem que primeiro pensar um pouco o que a gente está querendo dizer com cultura, né, problematizar essa noção e também problematizar políticas públicas, né? São termos rotineiros que a gente usa cotidianamente, mas que nem sempre a gente reflete sobre eles, a gente deixa muito claro o que está entendendo sobre eles. Então, eu sou a Adriana Facina, Antônio Carlos, os coordenadores, e o Antônio vai apresentar um pouco para vocês como esse curso surgiu. Tá ligado? Bem, boa tarde a todas e a todos. É uma satisfação estar dando início a esse curso. Esse curso é uma das atividades programadas como parte do projeto Violência, Desigualdades e Conflitos no Brasil Contemporâneo, um grande projeto financiado pela financiadora de estudos e projetos, FINEP, para o programa de pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional. Esse projeto está chegando a seu mês final e essa é uma das últimas atividades que nós desenvolveremos. Algumas outras ainda estão pensadas. Dentro desse projeto, um conjunto de atividades estava pensado para disseminar conhecimento produzido, antropologicamente, em circuitos mais amplos que aqueles das universidades, né, daquilo que se chama normalmente academia, né? A gente tinha como tarefa e objetivo fazer com que o conhecimento pudesse circular mais amplamente, debatendo com o movimento social, com gestores públicos, enfim, com uma rede ampla de atores envolvidos nos diversos temas que esse projeto abordou dentro desse guarda-chuva mais geral. Esse, portanto, é um curso que a gente entende como um panorama geral das questões, correto? Lidando com um tema candente. Nós tivemos 483 inscrições, prevíamos 50 inscritos, aceitamos até 90 pessoas, né? O que, dadas as nossas condições logísticas, é sempre uma temeridade. O ar acabou de quebrar, né? Esse não é o melhor auditório para um curso dessa natureza, mas não havia outro espaço disponível nesse período. Nós estamos aqui do lado da área de circulação das exposições, então nós temos que ficar com as portas fechadas, ou então a gente vai ouvir muita criança andando para lá e para cá, porque esse é um espaço de frequentação de escolas, etc. Isso a gente está dizendo para pedir a vocês paciência, caso a gente fique um pouco abafado. Recepção calorosa. Foi tudo pensado, né? Uma coisa fofa. Criar um clima assim. E, enfim, se a gente não aguentar mais essa fofura toda, né, e abrir a porta, eu espero que todo mundo possa ter paciência com as criancinhas gritando. Nada de baixar Herodes. Isso. Considerando que a gente vão estar aqui só uns 5 dias, não estão aqui há 30 anos, dá para segurar, né? Bem, algumas questões operacionais antes de passar aí para a parte mais substantiva. Muitas pessoas chegaram, nós já estávamos aqui atrás, eu provavelmente repetirei isso, já estávamos aqui na frente, quero dizer, eu provavelmente repetirei isso mais tarde, né? E no final da exposição de hoje. Nós pedimos que todo mundo entregasse uma ficha de inscrição que nós enviamos por e-mail. Pedimos que entregasse impressa. Algumas pessoas não puderam trazer hoje. Se vocês não trouxerem, a gente não vai poder emitir certificados, porque não somos nós que emitimos os certificados. Isso tudo vai para a PR5, para a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e lá os certificados são confeccionados.
Então, nós necessitamos realmente dos dados de vocês. Lá atrás tem uma ficha, tem uma lista de presença que vocês deverão assinar a cada dia, porque também isso vai junto com o material para a certificação. E por fim, há uma ficha de avaliação que eu entreguei a algumas pessoas, que também deverá ser entregue no último dia, para que sirva a confecção de um relatório geral do curso e que também é a base do processo de certificação. Assim nós aprendemos agora. Bem, Adriana, talvez seja... Lá atrás também tem um folder impresso. Quem não pegou pode pegar, tem material para ir para esses dias todos. E tem um número bastante razoável. Passamos então a ideia, a concepção dos dias e depois a gente entra na expressão da gente? Então, a gente pensou nesse curso, né, para falar de cultura e políticas públicas, que ele pudesse ser expressão de um diálogo que a gente considera fundamental entre o que é produzido na universidade e o que é produzido em termos de conhecimento em movimentos sociais, no ativismo cultural, digamos assim, né? Então, a gente começa hoje com essa exposição mais conceitual, né? Como eu falei, problematizadora das noções de cultura e políticas públicas. Amanhã a gente vai ter a professora Daí Rocha, que está aqui com a gente, né? Que é professora da PUC e da UERJ, dando um panorama sobre as políticas públicas no Brasil, como é que surgiu para a cultura, como é que surgiu essa história de tratar a cultura como política pública, qual a origem disso, né? No terceiro dia, a gente vai ter aqui o MC Leonardo, que é presidente da APA-FUNK, da Associação dos Profissionais e Amigos do Funk, falando sobre cultura e movimentos sociais urbanos no Rio de Janeiro, né, políticas públicas, quer dizer, como que os movimentos sociais reivindicam políticas públicas, como que elaboram estratégias para conseguirem influenciar na dinâmica de elaboração de políticas públicas e outras questões, né, pertinentes a esse tema mais geral. No dia, eu já não lembro as datas, tá, gente? No dia seguinte, a gente vai ter conosco o Veríssimo Júnior, que é diretor do grupo Teatro da Laje, que é um grupo que existe há mais de 10 anos na Vila Cruzeiro. E o Veríssimo, ele também é professor da rede pública de ensino, né, professor de artes. Então vai falar também, né, dessa experiência do que é produzir cultura nas periferias do Rio de Janeiro, as dificuldades e as vitórias, né, que se consegue através disso. E por fim, no último dia, a gente vai ter o Alan Brum, que é coordenador do Instituto Raízes em Movimento, que também há mais de 10 anos atua no Complexo do Alemão, falando sobre cultura em áreas pacificadas, o que mudou, o que tem de novo aí nesse cenário, né, e como que os movimentos culturais de áreas pacificadas estão lidando com essa questão da presença de uma ocupação policial nesses territórios. E na parte da tarde, no sábado, a professora Ana Lúcia N, da UF, a gente não colocou no folder, mas vai ser uma aula show, como pedimos a ela, porque ela é uma pessoa extremamente performática, aguardem, vocês verão. Vai falar sobre políticas culturais no contexto urbano contemporâneo. E para encerrar o curso, dia 18 de maio é dia da luta antimanicomial, que é uma luta política importantíssima, né? Se existe um segmento social que é extremamente criminalizado, que sofre preconceito, os loucos, né? A população, sobretudo os usuários do sistema público de saúde. Então, a gente vai ter aqui como representação das possibilidades da cultura nessa luta, a apresentação do Ponto de Cultura Bloco Loucura Suburbana. Eles vão ter uma conversa aqui com a gente, vão se apresentar ao vivo e a cores e com muito som, fechando o nosso curso. Então, essa é a nossa programação.
Como vocês veem, é uma programação extremamente condensada, densa, com muita novidade. A gente não vai voltar em nenhum assunto, né? Cada dia é um assunto diferente. Por isso que a gente pede que vocês estejam presentes em todos os dias. Algumas pessoas já comunicaram que não vão poder estar em todos, vão faltar um dia, mas assim, né? Realmente acho que o máximo que se pode faltar é um dia, e mesmo assim uma pena, né? Que vão perder um conteúdo fundamental. O Antônio disse, né, que a gente teve 483 inscritos. E o mais bacana de tudo, a gente ficou lá ralando, lendo todos os currículos, né, de vocês, foi ver que a gente teve uma diversidade muito grande em todos os sentidos nessa procura. Diversidade de faixa etária, diversidade étnica, diversidade de pertencimento territorial na cidade, mais do que na cidade, na região metropolitana do Rio de Janeiro, diversidade de inserções, tem gente que atua no Estado, pessoas que estão atuando na sociedade civil, movimentos culturais diversos, né? Formas artísticas diversas também, gente de artes plásticas, de dança, música, teatro. Então isso foi muito importante, né? Para a gente ver como que, na verdade, discutir essas questões é algo que está disseminado por várias formas de ativismo cultural, de ação cultural. Aí foi muito difícil selecionar dentro disso, né, aqueles que a gente achava que estavam mais dentro do perfil, né? A gente priorizou muitas vezes sujeitos que não estão assim, uma experiência tão larga de atuação no campo, mas onde a gente via que um curso como esse podia trazer questões que iam ser inspiradoras para o trabalho na vida da pessoa. Então, acho que em relação ao curso era mais ou menos isso, né? Apenas uma observação, o curso está sendo filmado, as palestras vão ser todas filmadas e, oportunamente, as palestras serão editadas e colocadas disponíveis na internet, tá? Para download, para assistirem, faz parte dos nossos compromissos aí de financiamento. Esse curso conta ainda com suporte da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, através de uma bolsa cientistas do nosso estado, né? É isso. Bom, então a gente vai fazer a seguinte coisa, né? Eu vou, durante um tempinho, propor aqui um bate-papo nosso sobre essa noção de cultura. Em seguida, o Antônio vai falar sobre o que é política pública, né? Como é que a gente lida conceitualmente com isso. E na segunda metade do nosso encontro, a gente vai abrir para questões, debates, né, para que vocês possam se colocar. Então, assim, dada a quantidade da turma, a gente não pode fazer o formato que eu particularmente gosto mais, que é o formato, né, em círculo. Não vai dar para a gente fazer isso, mas eu gostaria, assim, que as pessoas que estão lá para trás pudessem se aproximar um pouco mais, né, sentar mais aqui para frente, para a gente poder ver vocês também, né? Isso dá uma sensação melhor. Bom, essa noção de cultura, né, sequer a gente pode dizer que ela é um conceito, porque conceito é algo mais fechado, né, mais assim, que serve para a gente explicar processos sociais, né, e cultura não é propriamente isso, né, é uma noção, em certa medida, um pouco vaga. Quando a gente fala cultura, se eu for perguntar para vocês, a gente vai ter aqui 5, 6 ideias diferentes, provavelmente até mais do que isso, cada um vai chamar a atenção para um aspecto que está envolvido nessa ideia, né? Então, eu acho que é mais interessante a gente falar ou de uma noção de cultura ou de uma ideia de cultura. E o que é interessante também é que cultura, ao mesmo tempo, ela pode ser uma noção que a gente usa para explicar as coisas, né? Como quando a gente fala, isso é uma questão cultural e tudo. Como pode ser também entendida, né, no sentido antropológico do termo, como uma categoria nativa. Né? Muitas vezes as próprias pessoas usam isso para explicar comportamentos sociais, para explicar a diversidade, né, dos grupos sociais humanos. Então, assim, é uma noção que traz dentro dela uma série de ideias. Né? E muitas vezes, o que acontece? A cultura, ela aparece como algo um pouco desvinculado da vida social como um todo, né? Às vezes a gente pensa a cultura alguma coisa assim que não é tão fundamental, né? O fundamental é o trabalho, o fundamental são as relações sociais
que fazem com que a gente possa sobreviver, e a cultura é vista como uma coisa meio à margem disso, uma coisa que a gente faz nas horas vagas, né? Ou por vezes também, o que está associado a essa ideia, a cultura é vista como um campo da atividade humana que é meio imune aos conflitos políticos, às questões econômicas, como se fosse algo realmente à parte, com regras próprias, com uma dinâmica própria, que não dialogaria muito com as tensões que existem na sociedade como um todo, né? Muitas vezes isso aparece, por exemplo, através da ideia de que a cultura ela vai unificar coisas muito diferentes ou realidades muito contraditórias, né? Tipo, quando a gente fala uma cultura brasileira, quer dizer, o Brasil é um palco de diversidade, de desigualdade, né, de conflitos, mas, né, existiria uma cultura brasileira onde tudo ali se resolveria, onde haveria um grande congraçamento. Bom, por que essa ideia se consolidou dessa maneira? Né? A cultura como alguma coisa que unifica, que une, que apazigua. E é estranho a gente pensar sobre isso, né? Porque a origem da palavra ela tem a ver com atividades muito concretas, que tem a ver com o cultivo da terra, né? Com a domesticação de determinadas espécies de plantas para que pudessem servir à alimentação humana. Quer dizer, por que de um sentido tão concreto, tão prático, se passou a um sentido tão abstrato? Né? Isso é parte da história da contemporaneidade. Tem a ver, sobretudo, com o avanço das modernizações capitalistas a partir do século XVIII, onde as atividades que envolvem a criatividade humana muitas vezes vão ser vistas como alguma coisa que se contrapõe ao trabalho padronizado, à vida padronizada, né, à alienação, a tudo que vai compor essas sociedades novas que estão surgindo com a expansão do processo de industrialização, de modernização, né, de transformações nas relações sociais, né, que se intensifica a partir do século XVIII. Bom, nesse sentido aí, cultura vai aparecer sobretudo como algo relativo às artes, à filosofia, né, às coisas do espírito, como se falava na época, coisas do espírito, não no sentido do Chico Xavier do termo, né, mas no sentido disso, assim, né, coisas que eram trabalhos humanos que eram considerados mais elevados e mais nobres do que outros. E isso mostraria, né, uma possibilidade. Será que dá para levantar? Dá para ser? Não sei onde você dá, né? Isso mostraria, né, as possibilidades de manutenção dessa criatividade humana, mesmo em momentos onde se estava criando uma sociedade que era hostil a ela, né, onde se demandava um trabalho repetitivo, padronizado, voltado para a produção de mercadorias, né, e não para a produção de alguma coisa que tivesse um valor em si, como de certa forma, um trabalho artístico, muitas vezes. Né? Não precisa ter um valor de mercado para ter um valor simbólico, para ter um valor cultural. Bom, o problema disso é que esse mundo, né, da criatividade livre e tal, ele vai ser visto como um mundo para poucos. Né? Por que para poucos? Porque ele vai ser ou para quem é dotado de talento, capaz de produzir obras artísticas, ou para quem é capaz de fruir adequadamente isso que é considerado arte. Isso daí é parte da formação do mundo contemporâneo, das ideias que constroem o campo artístico literário. Né? Quando a gente pensa em arte, que é uma categoria também típica do nosso tempo, da nossa sociedade, a gente pensa em algo circunscrito, né? Coisa que não existe em outras sociedades. Muitas vezes o que a gente chama, sei lá, de arte indígena não era visto como arte, eram objetos de uso cotidiano ou de uso ritual, aos quais depois se foi atribuído esse sentido. Então é uma maneira muito particular de ver esse tipo de trabalho, né? Que tem um período histórico que a gente consegue identificar onde isso surgiu, e tem toda uma ideologia que acompanha essa formação. Então a gente tende a ver o campo artístico, o campo
mais amplo aí da cultura, como esse campo, como eu falei, primeiro, destacado na prática social mais geral, e também um campo meio que restrito, né? Um campo aberto a poucas pessoas, porque ou você tem o seu talento, e esse talento é reconhecido, ou você é uma pessoa de gosto, né? E vai saber fruir obras de arte, consumir obras de arte, criticar obras de arte, por aí vai. O problema disso é que essa é uma concepção, primeiro, que ela torna universal coisas que são particulares. Então eu tendo a achar que determinados valores sobre o que é belo, o que não é, o que é artisticamente válido, o que não é, são coisas universais que valem para todo mundo. E se você não consegue compreender isso, é porque você não é uma pessoa de gosto, né? Nas sociedades contemporâneas, a princípio, qualquer um de nós pode chegar a qualquer lugar na escala social, né? Se você não consegue dinheiro para comprar uma Ferrari, o problema é seu, você não trabalhou o suficiente, não se dedicou, mas ela está lá, você pode ser adquirida, não é? Então, assim, os mecanismos de distinção social, de marcar quem é elite, quem não é, quem está no topo, quem está embaixo, são muito fluidos comparados com as sociedades antigas, né, modernas, onde às vezes até mesmo a cor da roupa já identificava quem era nobreza, quem era plebe. Isso se rompe na sociedade contemporânea. O que vale é, sobretudo, o poder econômico. Só que existem outros mecanismos que vão fazer com que, além do poder econômico, a gente tenha outras formas de distinção social. E a cultura, muitas vezes, é uma delas, né? Então, você cria todo um conjunto de obras, de referências que são canônicas, que a gente vê assim como, né, universais, e aí quem conhece, quem entende, quem frequenta, quem frui, né, quem consome isso, faz parte de uma elite do gosto. Quem está fora desse jogo é a ralé, né? Produz o quê? Lixo cultural, né? Ou nem sequer produz cultura, são pessoas muitas vezes que são vistas como tendo que ser civilizadas culturalmente. Parece assim uma coisa muito óbvia o que eu estou falando, provavelmente, só que, por incrível que pareça, por mais óbvio que isso nos pareça, né, muitas das atuações públicas que têm a ver com esse campo das políticas culturais trabalham nesse registro, né? Por exemplo, quando eu falo em democratização da cultura, muitas vezes eu vou entender isso como levar essa cultura elevada àqueles que eu considero que não têm cultura, né? Então eu pego, invisto um dinheiro e levo uma orquestra sinfônica para tocar lá em Manguinhos, né? Porque eu entendo que as pessoas dali, né, não têm acesso àquela cultura, então eu vou lá, faço uma apresentação e acabou. Isso, para muita gente, seria uma ação de democratização da cultura. Quer dizer, você está entendendo democratização da cultura não uma produção cultural que parta de discussões horizontalizadas, que respeitem os valores de grupos sociais, né, de práticas inseridas nos territórios específicos, mas sim a possibilidade de acesso àquilo que é considerado como autocultura, como, né, os elementos mais universais e mais amplos, né? O problema disso é que toda vez que a gente... São vários problemas, né? Um deles é o seguinte: toda vez que a gente estabelece um referencial como sendo o referencial canônico, né? Ou seja, aquele tipo de obra ou de ideia e tal, que vai ser modelo, né, exemplo do que é mais elevado da produção humana, a gente está esquecendo que tem todo um processo de disputas simbólicas, de disputas políticas, que fazem com que aquele tipo de obra seja escolhido como que é canônico e não outras, né? Esses processos, eles não são naturais, né? Tá ruim? Eu desliguei? Não, desliguei não. Vou ter que sentar de novo. Meu raciocínio quase não funciona sentado, mas tudo bem, vamos tentar. Então, assim, eles... Aí, já misturou a cabeça.
eles passam por um processo e determinadas referências que são de um determinado momento visto como exemplo de arte maravilhosa e tal, elevada, em outros momentos foram vistos como lixo cultural. Quer um exemplo? Pixinguinha e os 8 Batutas foram escolhidos pelo governo brasileiro para representar o Brasil na Exposição Universal em Paris, em 1922. Eram jovens, né, em sua maioria negros, músicos que estavam ali, né, fazendo parte da história da invenção do choro, que é entendida hoje como a música instrumental brasileira por excelência. Pois bem, em vários artigos de jornais da época, saíram críticas extremamente violentas a essa iniciativa, dizendo assim, um deles, por exemplo, o Jornal do Comércio, dizia assim: é um absurdo que o governo brasileiro mande essa negralhada em Paris para nos representar com essa música de batuque, que vão achar que aqui só tem macaco atravessando no meio da rua e que a gente só sabe bater tambor africano. Ele está falando do chorinho, né? Que hoje jamais alguém se referiria ao chorinho, muitas vezes ao contrário, você usa o chorinho para se contrapor ao funk, né, para se contrapor a outras formas musicais de hoje, para dizer, olha como o chorinho é maravilhoso, é elevado e tal, só que nem sempre foi assim, né? Então existe uma história aí que permitiu que esse gênero musical fosse aceito e consagrado nos dias de hoje, e naquele momento, onde ele estava sendo fundado, né, isso não era visto dessa maneira. Das práticas sociais mais correntes, né, cotidianas, elas estão junto disso, né? E, portanto, a cultura é palco de disputas, né, de vários níveis, disputas políticas, disputas simbólicas, disputas econômicas, inclusive, muitas vezes. Ela não é alguma coisa ingênua, não é alguma coisa que está imune a isso. Portanto, é complicado a gente trabalhar com parâmetros universais, né, achando que levar esse parâmetro universal ao maior número de pessoas possível é simplesmente a atuação assim, mais democrática, né, e mais importante que a gente pode fazer no campo da produção cultural. E outra coisa também é que há toda uma história que explica essas consagrações, né? Hoje ninguém seria capaz de negar que o samba, por exemplo, é uma música que é uma referência nacional, faz parte da identidade nacional brasileira, tal como ela foi construída. No entanto, isso não é naturalmente assim. Isso tem uma história onde a intervenção do Estado vai ser fundamental. Principalmente o período de 30 a 45, né, o período Vargas, onde você tem todo um esforço em consolidar símbolos nacionais, seja os símbolos mais patriotada, tipo Tiradentes, Duque de Caxias, seja símbolos da cultura popular, né? E o samba vai ser parte disso. Só para a gente também ficar com mais um exemplo assim, para explorar, né? No início dos anos 30, Wilson Batista, que é um compositor, né, um dos maiores compositores da música popular brasileira, né, sambista, malandro, negro, ele compôs uma música que chamava Lenço no Pescoço, né, que ele dizia assim: um chapéu de lado, tamanco arrastando, você podia cantar, né, Virginia? Lenço no pescoço, uma gravata que eu tenho no bolso, eu passo gingando, provoco o desafio, eu tenho orgulho de ser tão vadio, né? Então, assim, ele está fazendo um elogio da malandragem. Bom, isso daí desencadeou uma polêmica dele com o Noel Rosa, poeta da Vila, que também era um malandro, mas gostava de fazer de bom moço, que compôs para ele de volta uma música chamada Rapaz Folgado, onde ele fala: propõe ao povo civilizado não te chamar de malandro, e sim de rapaz folgado. Malandro é palavra derrotista, que só serve para tirar todo o valor de um sambista. Né? Então, assim, isso desencadeou uma polêmica, eles, né, ficavam respondendo um ao outro na música, o Noel Rosa compôs Palpite Infeliz nessa briga toda e tudo. Pois bem, até aí morreu o Neves. O que acontece? Em 1940, o mesmo Wilson Batista, que tinha feito toda essa elogia da malandragem, ele não só fez, como fez e reafirmou, porque ele ficou debatendo com o Noel Rosa. E
lembrando que durante todo esse processo há uma forte perseguição a essa malandragem, né? Toda uma desconstrução dessa ambiência malandra em vários territórios da cidade, sobretudo na Lapa e tudo, né? Em nome da criação de uma classe trabalhadora ordeira e civilizada, como diz o Noel Rosa lá. Em 1940, o mesmo Wilson Batista, em parceria com a Ataúfo Alves, ganha um prêmio do Departamento de Imprensa e Propaganda do Brasil, que era um órgão vinculado ao Ministério da Justiça, um samba Bonde de São Januário, né, que é o próprio samba de elogio da vida do trabalhador, né, que ele fala, o Bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. E ele ainda se refaz no passado, ele fala, antigamente eu não tinha juízo, mas hoje eu penso melhor no futuro, graças a Deus, virou cristão, né? Sou feliz, vivo muito bem, a boemia não dá camisa a ninguém. Né? Então, é claro que tem toda uma versão malandra dessa história, né? Que ele dizia que ele cantava, sou mais um otário, sou eu que vou trabalhar, não, mas enfim. O que ficou foi que essa música se consagrou como um hino, né, do samba louvando o trabalho e tal. Quer dizer, para o samba se tornar a música nacional por excelência, né, também passou por interferências que, se por um lado reprimiam a ambiência que gerava um certo tipo de samba que não se adequava a essas exigências do Estado Novo, por outro lado, também incentivava, através de prêmios, concursos e tal, aquele samba que valia a pena. Então, bom, se eu vou ganhar um dinheiro compondo um samba, para os trabalhadores se viver como malandro está meio difícil, né? Não deixa de ser uma malandragem compor um samba desse também. E aí, ajudar esse gênero a se transformar num gênero nacional. Então, é muito importante a gente ter em vista esses meandros, né? Para a gente entender a cultura como um campo de disputa. Né? A cultura não é algo ingênuo. Em nome da cultura, a gente pode fazer muita coisa emancipadora, mas também podemos cometer muita violência simbólica, podemos reafirmar mecanismos de distinção social fortíssimos e às vezes até mais intransponíveis do que os mecanismos econômicos, né? Quando a gente marca aquelas fronteiras, aquela sacralização, né? E, por vezes não adianta só você dizer que um espaço cultural é público e aberto. Só da pessoa entrar ali e não compartilhar daqueles códigos, ela se sente mal, ela se sente oprimida. Né? Isso acontece muito em bibliotecas, por exemplo, né, tradicionais, onde o cara deu um pio, já vem alguém para dizer que não pode e tal, que não pode sentar daquele jeito, né? A biblioteca do CCBB, por exemplo. Né? Não tem como você não se sentir meio cerceado ali. Né? Então, democratizar isso não é só dizer, olha, tem um centro cultural aqui aberto, de graça, biblioteca funcionando. Isso não é suficiente. Né? Porque aquilo ali tem que fazer sentido, aquilo ali tem que estar referido a práticas. Então, não dá para a gente pensar cultura sem pensar que cultura é parte das práticas sociais. Né? É nas práticas sociais que a gente reinventa o cotidiano, que a gente relê, né? Transforma visões de mundo, atribui valores às coisas, e a cultura é parte disso. Só para já ir encaminhando aí para o encerramento da minha fala, eu queria trazer algumas reflexões especificamente sobre o que é pensar cultura e ações culturais em periferias e favelas, né? Qual esse contexto aí que a gente vem trabalhando, né? Vem vendo o que está se colocando, né? Eu acho que se tem territórios na cidade que são particularmente atingidos por formas de ações violentas, simbolicamente falando, por meio de ações culturais, são esses territórios. Né? Muitas vezes em nome de, por exemplo, tirar jovens do tráfico, né? Pacificar essas camadas da população, trazer civilização, trazer valores civilizados, se comete uma série de intervenções, né, que têm consequências extremamente sérias. Então, eu vou trazer assim, mostrar só 2 exemplos que vêm de pesquisas minhas de trabalho de campo. Né? O primeiro exemplo que eu vou comentar aqui rapidamente
vem da minha pesquisa de mapeamento da produção cultural da favela de Acari. Né? E o segundo exemplo do mapeamento da produção cultural das práticas de letramento do Complexo do Alemão. Então, vou dar um exemplo de cada um aí e depois, para encerrar, para fechar. Bom, quando eu estava fazendo a pesquisa de mapeamento da produção cultural na favela de Acari, nos anos de 2010 e 2011, uma das entrevistas que nós fizemos foi com a diretora de uma ONG que tem no nome da ONG, eu não quero citar porque assim, não é exatamente uma fala de crítica a essa ONG especificamente, mas a um tipo de atuação cultural que é frequente. Essa ONG leva Acari no nome, mas não fica dentro da favela, né? Fica nas cercanias. Mas atende a uma população de crianças e jovens da favela e, obviamente, ter isso no nome, ter esse nome, Acari, né? Acari é uma favela muito conhecida por tudo de negativo, né? Em geral, quando se fala Acari, é um dos menores IDHs do Rio de Janeiro, tem a triste memória da chacina de Acari, né, no início dos anos 90, que eram jovens moradores ali que foram sequestrados e mortos, e seus corpos desapareceram até hoje, não foram encontrados. Então, disso surge o movimento das mães de Acari, né, as que sobreviveram ainda reivindicam o direito de enterrar seus filhos. Pois bem, nesse contexto todo, mas por outro lado, Acari tem uma região que tem uma história em relação ao samba, tem uma história muito importante em relação ao surgimento do funk carioca, tem grupos culturais dos mais diversos, ligados a hip hop, teatro, enfim, né, uma infinidade de coisas lá, como a gente pode ver na pesquisa. Bom, essa diretora dessa ONG, ela é uma diretora foi uma diretora de escola, uma diretora aposentada de escola, né? E ela, no discurso dela, quando ela explica a atuação da ONG, ela fala assim, olha, nós aqui oferecemos cultura a essas crianças e jovens, porque aqui não existe nada. Né? Antes da gente chegar aqui, não existia nada aqui. Se você queria ir numa exposição, você tinha que pegar um ônibus para ir para o centro da cidade. Queria ir para um cinema, tinha que pegar um ônibus para ir para ver um filme de cultura. Né? Então, nós oferecemos isso. Né? E aí a gente perguntou, mas tem aula de música lá, né? Mas que tipo de música que é ensinada? Eu falei assim, a gente ensina violino, mas é música dita, só música clássica? Não, a gente também ensina música popular, mas o popular da melhor qualidade. Né? E ela citou exemplo, Pixinguinha, por exemplo. Né? E aí, em determinado momento, no depoimento, ela fala assim, olha, as crianças, aqui, a nossa atuação é tão potente que as crianças, quando chegam, depois de um tempo aqui, por exemplo, elas não querem mais saber de funk. Porque elas, quando vêm para cá, só trazem o funk. E mais, ela passa a rejeitar os coleguinhas que dançam funk, que cantam funk. Porque eles veem que aquilo ali não é uma atuação legal, né? Não é uma coisa legal. Quer dizer, sem discutir as intenções, que são as melhores, né? Mas como diz o sábio ditado, de boas intenções o inferno está cheio, esse discurso da cultura como que civiliza, como que apazigua, como que dociliza, né, como que é capaz de superar os problemas sociais por si só e tudo, na verdade se comete toda uma violência simbólica de apagamento do que aquelas crianças trazem de cultura, das suas referências culturais, das suas referências territoriais. Acari, por exemplo, é uma favela extremamente negra. Essas crianças trazem nos seus corpos toda a história da diáspora africana, com as suas técnicas de dança, que são extremamente elaboradas. Quer dizer, você pegar tudo isso e dizer, meu filho, você tem que dançar balé, porque isso aqui que é dança de verdade, né? Você tem que abandonar essa sonoridade de tambor e tortar seu pescocinho e tocar um violino, né? É uma coisa extremamente cruel, inclusive as consequências disso. Que a maioria das crianças e jovens que passam por projetos não vão ser músicos profissionais e tal, assim como as crianças de classe média que vão para as academias de dança também não serão. Só que para uma criança de classe média aquilo é mais uma experiência, no currículo é uma maneira de ocupar o tempo quando seus pais estão trabalhando e tal. Para uma criança de camada popular, aquilo é questão de vida ou morte. Né?
mas é a questão, muitas vezes, de você poder ter uma vida totalmente diferente com a qual você sonha todos os dias. Então, você vende esperança, né? Vende sonho, ao custo de você abandonar suas referências, abandonar sua identidade, abandonar sua vinculação com o território. Bom, esse é um dos exemplos. O outro exemplo que eu queria trazer é de uma entrevista que eu fiz, né, com o MC Calazans, que é um jovem morador do Complexo do Alemão, extremamente ativo, uma liderança comunitária importante hoje lá, onde ele fala... no depoimento dele uma observação muito interessante, né? A gente fez uma entrevista assim, sobre história de vida e tudo, e ele falando lá sobre enfim, né, a atuação dele e tudo, e tem uma hora que eu pergunto assim, bom, e como você definiria assim, a cultura do Complexo do Alemão, as culturas aqui? Porque tem todo um discurso, sobretudo em áreas que recebem unidade de polícias pacificadoras, não consigo nem falar, de polícia pacificadora, viu, dá até esse nome, ainda mais essas últimas semanas aí, tá meio em crise, o negócio tá feio. Porque tem todo um discurso assim, né, junto com a polícia chega um pacote cultural também, né, que em geral vem Afro-Reg, vem algumas iniciativas de outras ONGs, e vem um monte de show, lá no Alemão muito show, a Preta Gil, tá toda semana lá e tal, né, inauguração da árvore, ano novo. Tipo assim, vamos levar a cultura para um lugar onde não tem nada, né? Os grupos culturais que já atuam ali há décadas são desconsiderados, né? Eu acho, por exemplo, uma coisa impressionante você ter nas estações de teleférico do Alemão vários painéis de grafite que são feitos no Estúdio Cobra, que é um estúdio maravilhoso, mas é de São Paulo, né? Sendo que o Complexo do Alemão é particularmente conhecido por ter grupos fortíssimos de grafiteiros, artistas sensacionais, como Davi Amém, por exemplo, né? Um cara super conhecido. Por que esse não tem um grafite bom? Enfim, não sei nem se ele aceitaria também, mas tudo, né? De qualquer maneira, não deixa de ser estranho isso. Então, pergunto para ele, né? Porque tem todo esse discurso, né? Que não tem nada e que, junto com a competência, as coisas têm que chegar. E aí ele fala o seguinte, na fala dele, ele diz assim, a cultura aqui na favela, ela está muito ligada às práticas da gente de todo dia, né? Então, posso te dizer que a gente tem aqui uma cultura da sobrevivência. Como assim, né? Se todo mundo tem que ter net e não tem net para todo mundo, a gente faz o gatonete, né? Se não tem água para todo mundo, a gente vai emendando o cano até a água chegar no topo do morro, né? E por aí vai. Quer dizer, se não tem computador para todo mundo, a gente inventa a lan house, né? A criação, né, que ganhou campo, sobretudo nas favelas. Então, antes de tudo, a gente tem que compartilhar as coisas, né? A gente tem que ter uma cultura de solidariedade para todo mundo poder ter acesso. E a cultura para a gente é isso, né? Como você cria mecanismos de fazer da própria vida elementos de sobrevivência, de resistência, né? Então, a gente não vê o samba como uma coisa separada disso, a gente não vê o hip hop como uma coisa separada disso, a gente não vê o funk como algo separado disso, a gente não vê a capoeira. A cultura está totalmente inserida nessas nossas práticas porque a gente precisa ser criativo para poder sobreviver, né? Então é uma cultura da sobrevivência. Então, só para encerrar aqui, né, minha fala, eu queria trazer uma reflexão de um antropólogo norueguês chamado Frederic Barth, né, que ele diz o seguinte, que a criatividade, ela é, antes de mais nada, a luta dos sujeitos contra as resistências do mundo, tá? Então, você ser criativo, você inventar, você fazer da vida algo mais do que, né, um cotidiano quase que mecânico de acordar, garantir o seu sustento, dormir, né, ser só um corpo biológico, né, que na verdade é só o que é necessário para o sistema que a gente vive, né? A maioria de nós não precisaria ser mais do que isso.
Mas a criatividade aparece ali como uma maneira de reinventar esse mundo, de tentar trazer sentido, né, e transformar sentidos desse mundo. Então, nesse sentido, é muito perigoso a gente olhar para esses processos de criatividade, que são essa luta contra a resistência do mundo, e olhar para eles e achar que eles são lixo cultural, que eles têm que ser apaziguados, que eles têm que ser civilizados, né? Ou que eles não são bons o suficiente para contar né, como parte de um repertório de políticas públicas, de ações culturais efetivamente democráticas, né? Então, acho que era mais ou menos isso que eu queria falar. Bem, pela fala da Adriana, vocês já devem ter visto que falar de cultura, sobretudo no cenário contemporâneo, é falar também de uma dimensão essencialmente da ordem do poder, né? Quero pedir antes de tudo, isso é só para esquentar, mas eu quero pedir antes de tudo desculpas a vocês, eu estou aqui lutando com uma gripe, há não sei quanto tempo minha voz vai falhar, né? Queria, como eu já disse de início, repetir a vocês, para os que chegaram atrasados, pedir para, por favor, amanhã não chegarem, tá? 2, dizer que lá atrás, naquela mesa lá de trás, tem uma lista de presença que vocês precisam assinar todos os dias, porque se não assinarem, nós não poderemos emitir certificados, tá? Não precisa levantar agora, não, vocês podem fazer isso no final. Tá? Lá também tem uma ficha de avaliação que vocês vão ter que entregar no último dia, e nós pedimos que vocês deixem em cima da mesa as fichas que nós enviamos por correio eletrônico, que nós pedimos que vocês trouxessem impressas para a gente dar encaminhamento ao processo de certificação. Pois bem, nós vamos entrar aqui no nosso jogral de hoje, no segundo termo da palestra, que são políticas públicas. Amanhã o professor Adair vai nos falar exatamente das políticas culturais. Então hoje é só uma espécie de aquecimento para a gente cair na... né, aquecimento sempre tem essa coisa agradável, né? O Museu Nacional sempre traz esses momentos. Pensar que a família imperial vinha para cá porque era mais fresco. Imagino que é o resto, né? É uma gente desnorteada. Mas, enfim, quando a gente fala em políticas públicas, o que o cidadão comum, o que a gente pensa? Bem, se for falar em políticas, eu acho que geralmente a gente pensa em quê? Nas lutas partidárias, correto? Nas disputas que o que o jornal chama de política normalmente vai estar chamando atenção para a dimensão do jogo político partidário num cenário mais abrangente dos governos municipal, estadual e federal, nesse sistema federativo doido que é o sistema brasileiro, onde cada nível da União, cada nível da federação tem poderes para agir sobre os mesmos temas, legislar e agir sobre os mesmos temas, teoricamente de modo independente, tá? Ainda que muitas vezes os recursos provenham, por meio da taxação, de uma fonte única. Vamos voltar para isso. Mas, enfim, quando a gente coloca, no entanto, o públicas junto com política, mais frequentemente no que a gente pensa? Eu creio que, sobretudo para quem é gestor, para quem é militante, para quem está ligado a algum segmento social, como os amplos conjuntos de pessoas que lidam com variados aspectos do que sejam as políticas culturais, que são bastante abrangentes e heterogêneas, a gente vai pensar em quê? Um certo modelo de conceber ações de governo emanadas de um desses três níveis, ou dos três níveis da federação, portanto, do Estado brasileiro, tá? Em relação a uma área da vida social. Nós, então, falamos em políticas públicas para a educação, políticas públicas para a saúde, políticas públicas para a cultura,
políticas públicas para a mineração, políticas públicas para o turismo, políticas públicas para os grandes empreendimentos que avassalarão nossas vidas nos próximos anos. E muitas vezes, num cenário bastante recente, duas coisas, sobretudo de quem está preocupado em operar recursos a partir ou com essas ações do governo, tá? A gente vai pensar logo em duas coisas: editais, correto? Todo mundo que está ligado a algum tipo de ação, em algum momento da vida, esbarra com enviar uma proposta para um edital, né? Política científica, nós que vivemos na academia, vivemos fazendo pedidos de verbas, né? Vivemos respondendo a editais, bem como uma outra figura é hoje praticamente impossível da gente não pensar, e eu acho que ela é essencial para a gente pensar aqui nesses dias, que é a dimensão participativa, né? A participação nas políticas públicas, como a gente tem prescrito numa certa abordagem dessas diversas áreas da vida social dentro de um Estado nacional, como a economia. A vida social flui, né? Nós adoecemos, vamos à escola, vamos ao cinema, trabalhamos, mas para efeitos de governança, isso é separado em gavetas diferentes, em agências diferentes, em políticas, planos e formas de ação específicas. Vejam, essas ideias, esse modelo de ação governamental, ele provém da ciência política, é algo que vem do início do século XX, final do XIX, já havia alguns desses elementos, mas é sobretudo dos inícios do século XX, e ele supõe que na vida social tudo se passe racionalmente, tá? Que haja um modelo racional de perceber os problemas sociais. Racional quer dizer, dentro de uma chave onde lidamos diretamente com objetos neutros, a partir de princípios única e exclusivamente da razão. Excluímos, por exemplo, uma dimensão que a Adriana acabou de chamar a atenção como fundamental, tá? Quando pensamos cultura, dimensão essa que normalmente foi excluída também da noção de cultura em diferentes momentos, que é a questão do conflito, da disputa e do poder. Bem, nesse modelo racional, tá, os gestores, como chamaríamos hoje, de organismos governamentais, ou mesmo de uma instituição, porque esse modelo também é aplicado para políticas institucionais dentro de agências específicas, estatais e não estatais, procurariam perceber que problemas existem numa certa esfera da vida social. Tá? Então, quais são os problemas que existem para o bem-estar sanitário da população brasileira? Tá? Quais são os problemas? Enfim, claro que isso daí eu estou falando em termos muito mais gerais. Isso detona toda uma parafernália de processos, tá, de diagnóstico de uma situação. Tá? Então, o ponto de partida é como se a gente pudesse ter uma anamnese do social, tá, na base da razão e de instrumentos que, teoricamente, vão dar um retrato preciso, um exame de imagem, que nós todos sabemos que não tem nada de preciso, né? Quantas das vezes a gente faz 500 exames de imagem, né?
para descobrir que temos formações atípicas, que um médico interpreta de uma maneira, outro médico interpreta de outra. De qualquer forma, neste modelo de formulação de políticas públicas, parte-se da ideia de diagnóstico que permite detectar problemas, tá, naquela área, problemas que serão problemas que se tentará sanar através da intervenção governamental. Esse diagnóstico pauta, portanto, uma agenda pela qual os poderes públicos deveriam agir em relação a resolver aqueles problemas, né? A partir dessa agenda e de diferentes processos, a cada momento do tempo esses processos de formulação de políticas foram diferentes, se estabelece, se formula, portanto, um plano de resolução desses problemas, se planifica, tá? A resolução, seja lá de que problema for. Planificação é uma outra etapa, tá? E a partir da planificação vai-se, portanto, agir, vai-se, portanto, efetivamente para a ação governamental, que seria a implementação desses planos como tentativas de resolver problemas detectados na sociedade. Bem, parte-se também do princípio, nem sempre isso existiu, mas houve uma retificação desse modelo racional que percebeu, depois de um dado tempo, que nada acontecia dessa maneira. Primeiro, que os formuladores já eram pessoas de certas camadas sociais. É a história do grafite do alemão. Ninguém, num dado momento do tempo, ninguém perguntava aos principais usuários de certos serviços o que eles queriam, ou como queriam que esses serviços fossem apresentados. Então, se planificava, se diagnosticava, se planificava e se implementava coisas que não funcionavam em absoluto. A partir de um dado momento, os especialistas em administração pública passaram a pensar que tinham que corrigir esses planos e ações. E a partir daí, passaram a propor formas de avaliar. E a partir da avaliação, dessa implementação, de retificar as políticas para torná-las mais eficazes, mais próximas dos cidadãos usuários últimos. Bem, esse modelo é um modelo muito bonitinho. Se o mundo fosse um mundo de autômatos, se as pessoas fossem todas homogêneas, se não existissem dissensões, né? Se não existisse hierarquia, estratificação, poderes diferenciados, visões de mundo diferenciadas presentes em quaisquer segmentos de quaisquer sociedades. Então, eu creio que esse modelo ele se combinou no caso brasileiro muito recentemente, sobretudo depois da retomada da democracia, em especial depois da Constituição de 1988, ele se recombinou com todo um conjunto de ideais voltados para a participação popular na definição de problemas geralmente é na definição dos problemas e na avaliação, naquilo que se chama controle social. Dificilmente a formulação, a etapa da planificação e da ação, ela é tão permeável à ideia da presença dos movimentos sociais, da sociedade civil no processo. Eu diria, vocês vão me dizer, não, mas tem uma série de consultas. Sim, esse modelo racional aí de gestão pública, quando combinado com certos ideais de democracia participativa, produziu uma coisa que hoje no Brasil se chama de abordagem sistêmica de problemas sociais. Tá?
Eu diria que o ponto zero disso daí, em termos de aplicação de políticas públicas, eu estou fazendo tudo um pouco caricato, porque a gente tem pouco tempo, e amanhã realmente é que a gente vai entrar na questão das políticas culturais. Eu diria que o ponto zero, tá, disso daí foi, sem dúvida, a implantação dessa combinação do modelo racional excludente com um modelo participativo supostamente inclusivo, tá, sob a forma da implantação do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde foi, até certo ponto, a matriz das abordagens sistêmicas em políticas governamentais. Cada área, a educação tem uma história específica, a cultura tem uma história específica. Eu estou falando de um tempo muito recente que nos toca a todos hoje, quando estamos envolvidos em movimentos sociais, ou mesmo quando estamos, por exemplo, pesquisando uma dada questão, ou estamos pesquisando e intervindo. Vocês provavelmente, se estão mais voltados para as questões culturais, devem conhecer pouco ou nada do que eu faço, porque eu trabalho essencialmente com política indigenista, e isso acontece sobretudo fora do Rio de Janeiro, né? Quem trabalha com política indigenista ou é índio voltado aos movimentos indígenas, em geral, conhece mais ou menos o que eu faço. Eu estou insistindo nessa coisa do Sistema Único de Saúde, porque ele é presente aí na vida da gente. O que ele faz, né, o SUS? Ele delega ao município as principais ações. Coloca no plano federal a formulação, tá, e a coordenação do que seria o controle social, tá, do sistema. Como o controle social, essa palavra com que todo mundo que está envolvido em algum movimento acaba lidando em algum momento, como é que o controle social nesse tipo de abordagem sistêmica é concebido? Ele é concebido através da ideia da presença da sociedade civil num conselho setorial, tá? Conselho Nacional de Saúde, no caso, tá? Mas existe o Conselho Nacional do Meio Ambiente, existe o Conselho Nacional de Educação, tá? Existe, enfim, existem inúmeros conselhos. Conselho Nacional de Gestão do Patrimônio Genético, né? Tem conselho para tudo quanto é lado. Nesses conselhos, teoricamente, se deliberaria, se formularia questões e se deliberaria, tá? O que seria passado, então, por uma instância do Executivo que executaria essa planificação, tá? Então, a participação estaria nessa dimensão, mas também no fato de que, de tanto em tanto tempo, 4 em 4 anos, na verdade, se teria uma Conferência Nacional de Saúde. Nós estamos às vésperas da Conferência Nacional de Educação, que será em 2014, no ano que vem, tá? O que significa que agora, no segundo semestre, estão conversando as conferências municipais, que desembocarão em conferências estaduais, tá? Elegerão representantes para uma conferência nacional, tá? A mecânica é toda muito mais complexa. Se vocês conhecerem cada uma dessas áreas, vocês conhecerão essa complexidade. Se vocês procurarem Conferência Nacional de Educação, eu estou falando de educação porque ela está bem ativa nesse momento, nesse processo de consulta, tá? Então, de certa maneira, as conferências servem a avaliar as ações pregressas, tá? Discuti-las e repropô-las. Então, de cada conferência e da sanção dos conselhos, sai um plano de gestão, um plano nacional que vige por um certo tempo, tá? Que, via de regra, está ligado a um fundo. Isso é ideal, tá? Um fundo de recursos específicos para aquela área. Bem, teoricamente, em tudo isso, a sociedade civil está participando via conferências, via redes de organizações, sindicatos, sindicais ou não sindicais,
nos conselhos. E o imperativo do exercício do controle social por parte da sociedade estaria aí contemplado. Bem, eu diria que o sistema é muito bonito. Se fosse possível a todo mundo que tem interesse em discutir tais questões participar, tá? Talvez eu vá exagerar agora, mas eu acho que é para ser arrematado amanhã de uma outra maneira, né? Participa quem pode, né? Vocês já tentaram chegar e se fazer presente numa instância participativa dessas? Da sociedade dita civil mesmo. Um conceito muito complicado, né? Que tende a querer dizer que existe uma sociedade separada da política e do Estado, né? Uma sociedade organizada, onde não existe clientelismo, onde não existe familismo, onde não existe uma série de ismos que marcam a vida cultural, lato sensu, a história do Brasil, né? Nós todos sabemos o que temos direito em certas áreas, não todos, eu mesmo sei de uma porção de coisas, né? Aí já começa o número 1 do problema. Para participar você tem que ter informação. A informação não é partilhada, tá? Igualmente, sistematicamente. Mas está tudo na internet. Tá bom, isso é lindo, eu adoro quando dizem isso para índio, tá? Mas vocês todos têm acesso à internet agora nas suas aldeias, muitos têm. Só que 1 hora por dia, que é a hora que tem o gerador funcionando, tá? Vai se inscrever no Enem assim, tá? Se inscreve no edital todo digitalizado, tá? De uma lan house, cheia de vírus. Começa, assim, o que a antropologia como disciplina pode trazer é exatamente esse tipo de visão a partir do cotidiano, do dia a dia das pessoas. O gestor público em geral, se for formado nessa área de gestão de políticas públicas, ele terá muitas vezes uma visão, uma disposição muito generosa, acoplada a uma visão que às vezes é limitada pela sua própria base constitutiva, tá? E porque ele às vezes não vê no cotidiano ou não transporta da sua vida pessoal para a sua vida profissional outras coisas. Exemplo clássico, isso os antropólogos já estudaram, todos nós já sabemos. Quando a gente está desesperado para internar uma pessoa, eu hoje estou doente, estou só pensando em saúde, internar uma pessoa no hospital público. O que você faz? Você recorre, você escreve para o Conselho Nacional de Saúde, tá? Você escreve para uma organização popular, você procura um amigo, vai no Wagner Monte, ou vai, se for período eleitoral, vai no escritório de um deputado, ou recorre a alguém de uma associação religiosa, seja uma igreja, um terreiro de candomblé, ou seja, você recorre a relações pessoais ou de parentesco. Na hora do desespero, se você for ficar gritando pelos seus direitos, o seu paciente morre. Correto? Então, é assim que acontece em tudo. Se for emergencial, seja cultural ou sanitário, vai morrer. Então, nós todos lidamos com um mundo dicotômico, o mundo dos direitos, tá? O mundo dos princípios, que nós temos que fazer valer, mas em certas horas, por mais correto que se seja, a menos que você queira ser vítima e denunciar o que é importante para corrigir e para ampliar a democratização. Mas se você quiser ter certo tipo de resultado, você não tiver maiores preocupações morais, você vai lá e dá um truque, né? Você usa o recurso das redes de relações pessoais, que dependendo das situações é mais ou menos grave, é mais ou menos sério. Ora, para que eu estou falando tudo isso? Eu estou querendo dizer que nesse mundo teoricamente
né, da detecção de problemas e da proposição de soluções ditas públicas, existe sempre uma margem imensa para a diferenciação social, dar mais condições a uns do que a outros de acessar direitos, tá, e recursos. Então, com isso, a gente já vai chegando, eu acho que eu já estou falando um bom tempo, já devo estar esgotando aqui o meu tempo. Com isso, a gente chega em algumas questões que eu quero deixar só. A gente fala o tempo todo em o Estado, ou governo, ou município. Assim, a gente fala em unidades. A gente pensa que esses cenários com que a gente lida são cenários quase que condizentes com uma consciência individual. É como se o Estado, a gente dissesse, bom dia ao Estado, eu quero que você faça isso e aquilo. É uma caricatura? É uma caricatura. Mas isso quer dizer muita coisa. Tá? Se a gente tem feixes de ações diferentes, embora um sistema jurídico teoricamente único, mas nós todos também sabemos que o sistema jurídico é operado diferencialmente, de acordo com a sua posição social, que as regras são, as mesmas regras são entendidas, até no STF, por um juiz de uma maneira, por outro de outra, tá? Na concretude da vida cotidiana, tá? Isso ainda varia muito mais. Então, pensar que o Estado é um ente homogêneo, único e dotado de uma consciência e que opera por planos racionais e com vontade definida é a melhor maneira de não conseguir chegar a se fazer presente numa série de cenários. É óbvio que numa certa dimensão você tem que entrar no jogo, mas se não souber lidar com isso, vai ser complicado, porque o Estado é uma ideia num certo plano, né? É uma ideia que fala em unidade, mas na concretude ele é um sistema de organizações contraditórias, cada um operando uma cultura organizacional específica, com uma legislação específica, que às vezes colide, tá? Propiciando que nisso tudo, seja na cultura, seja em qualquer outra área, as ações estatais sejam contraditórias, sejam parcial ou totalmente excludentes, tá? E que esse imperativo da participação precise ser repensado para ser aperfeiçoado. Não é uma questão de jogar fora, é uma questão de aperfeiçoamento, de luta por construir uma outra maneira de se relacionar no espaço público. É preciso ter consciência de que isso não funciona ainda como devia, para que a gente possa lutar por construir uma outra forma de agir, sem nos iludirmos com unidades, com racionalidades, sabermos que é necessário dialogar, sabermos que autoridades investidas de uma série de emblemas de superioridade, às vezes, conhecem muito menos de certas questões com as quais nós estamos envolvidos do que deveriam para ocupar as posições que ocupam, tá? E que essa demanda por outro lado, precisamos saber que nós precisamos ter competências, tá? Que nos permitam entender, na hora que a gente senta num cenário, num conselho municipal, um conselho estadual ou um conselho federal, que as pessoas começam a falar em portarias, leis, etc. Se vocês já tiveram a experiência de participar de qualquer coisa, a gente fica zonzo, tá? Eu participo no momento de uma, já participei de outras. A gente tem que se ressocializar. Não, senão a gente fica fazendo o mesmo discurso denuncista de sempre. E a gente não vai no ponto da questão, porque tem uma pessoa que diz, não, isso que você está dizendo não é bem por aí, porque tem a portaria tal, não sei o que, não sei o que. Então, tem uma dimensão que é fazer quem está lá ouvir o que você diz. Outra coisa é ter as condições de fazer as pessoas ouvirem, o que é um problema também de quem está do outro lado. Tá? Então, o que eu quis dizer hoje aqui?
né, basicamente, de onde, do ponto de vista do senso comum, se parte quando se fala em políticas públicas, que ideias fortes se tem atrás disso, sobretudo essa questão da unidade, de um planejamento racional de Estado, de uma execução destituída de interesses, etc. Tá? Tentei chamar a atenção de como isso no Brasil, a partir de um dado momento de redemocratização, se consubstancia no que tem sido chamado, se junta às ideias provenientes de um certo ideário de democracia participativa, que colide o tempo todo com a base da nossa democracia representativa, que isso é um nó do qual a gente não consegue escapar, né? Que precisa ser resolvido. Que isso gerou, isso que se chama costumeiramente aí de uma abordagem sistêmica, que é algo que eu creio que a cultura está reivindicando ainda estabelecer, tá? E vencendo, e talvez no caso da educação nunca seja estabelecido, porque cada município recebe poupudas quantias de dinheiro e não está a fim de se submeter a uma regra única, né? Que é o que está por trás da abordagem sistêmica. Eu falei muito por cima. Enfim, que nós precisamos desconstruir essas ideias de totalidade, de racionalidade, para olhar aí os mecanismos pelos quais uns podem mais, outros podem menos, tá? E nos chamar a atenção de que não é apenas denunciar numa certa chave, tá, as incongruências desse sistema, mas também é nos apoderarmos de instrumentos para que a gente cada dia consiga falar mais de igual para igual quando falar com o gestor público. Tá? Não é virar mas é não deixar que a linguagem cifrada dos anjos, que toda a área específica tem, tá, nos abduza como cidadãos dotados de direitos, né, e poderes. Era isso. Obrigado.